Boa noite, como vai? Como vocês estão? Vamos começar a segunda live do Congresso Internacional de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. Como já falamos na live anterior, essas lives fazem parte de uma sequência de encontros que nós teremos antes do primeiro fórum, do primeiro Congresso Internacional, que será no dia 22 e 23 de agosto. Hoje, nós teremos a live com o nosso convidado, o professor Diego Henrique de Assis, que vai falar sobre intérprete educacional na construção da educação inclusiva. Boa noite, professor Diego, seja bem-vindo. Fala um pouco aí de você, da sua formação. Boa noite, professora Edna, tudo bom? Boa noite, então, também a nossa amiga Priscila, a professora Priscila, que está interpretando, então, para a gente hoje, sendo a nossa intérprete. Boa noite para a professora Andréia, que também está aí junto conosco, acompanhando pelo Facebook. A todas as pessoas que estão aí nos assistindo, muito boa noite. Muito obrigado a todo mundo pelo convite, para estar aqui presente nessa noite, para estar conversando com vocês um pouquinho sobre esse desafio, né? Que é justamente nós conversarmos sobre o intérprete de língua de sinais dentro da educação inclusiva. Então, essa educação inclusiva sendo construída através do intérprete de língua de sinais. Então, muito obrigado. Então, como a professora Edna pediu para eu me apresentar um pouquinho, vou estar falando um pouquinho, primeiramente, da minha formação. Atualmente, eu estou mestrando, né? Sou mestrando em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na linha de estudos de políticas públicas. Eu sou formado, primeiramente, em filosofia, depois também fiz uma complementação pedagógica em pedagogia, fiz a especialização em docência no ensino superior e Libras para interpretação. Libras para interpretação, tanto o básico quanto o avançado, adaptação de material didático e algumas outras especializações que eu achei necessário para a questão de complementação da minha profissão e do meu trabalho na área, então, da surdez. Há 7, 8 anos já tenho aí uma carreira sendo desenvolvida dentro da área da interpretação, então como intérprete de língua de sinais, e há 5 anos eu estou trabalhando como professor formador de intérpretes, né, junto com a professora Edna, dentro da Unifage, e agora especificamente juntamente com a Unimax. Então, Muito passado bom, um pouquinho sobre isso, professora Edna? Muito bom, professor. Então, a gente vai ter aí um palestrante com muita qualificação e vai falar de um tema muito necessário para a inclusão dos surdos. Professor, agora é com você. Fique à vontade. Muito obrigado, professora. Bem, então, como a professora Edna bem já falou e expôs para a gente, a nossa temática, nós iremos trabalhar realmente, então, essa construção, esse desenvolvimento do intérprete dentro da educação especial na perspectiva inclusiva, tá? Então, primeiramente, para a gente começar a conversar e começar a entender o que é essa educação inclusiva na perspectiva, né, essa educação especial na perspectiva de inclusão, eu quero trazer para vocês, então, um pouquinho do contexto histórico do desenvolvimento. Porque para nós conseguirmos entender como esse intérprete se coloca dentro da educação especial na perspectiva inclusiva e como se dá esse desenvolvimento e como se dá essa apropriação, nós temos o que, então? É que entender o que é, né? Porque nós ouvimos muito dizer sobre a educação especial na perspectiva inclusiva, a educação inclusiva, a educação especial. Então, mas o que é essa educação especial? Qual que é essa ideia dessa educação especial? Nós temos que entender um pouquinho sobre isso,
para nós começarmos a entender o quão importante é a presença desse intérprete dentro de sala de aula e que a mediação e todas as questões ali da presença do intérprete dentro da escola. Então, para nós começarmos a entender a ideia da educação inclusiva, ela vem, né, a partir de uma nova concepção de sociedade, né? E não é uma concepção que está sendo construída há pouco tempo. Essa construção ela já vem sendo construída aí há anos, principalmente após a Primeira e a Segunda Grande Guerra, né, as guerras mundiais. Então, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós temos um olhar diferenciado da sociedade para ela mesma. Tá? Então, nós conseguimos olhar a sociedade, nós começamos a entender nós, como seres humanos, de uma forma diferenciada. Tá? Porque até então nós tínhamos o feudalismo, toda aquela estruturação dos reis, dos impérios, e aí as guerras, elas vêm, acontecem, elas mudam a estrutura social, e nós começamos a olhar para os seres humanos, para nós mesmos, para as nossas relações, de uma forma diferenciada. Né? E qual que é o resultado dessas grandes guerras? Que vai trazer esse olhar diferenciado? É justamente o que nós vamos dizer dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é um grande legado, né? Se a gente pode tirar um bem do mal, que nós não podemos dizer, né, graças às guerras. As guerras foram um mal, né, um marco na nossa história mundial de pesar. Né? Toda guerra é um marco de pesar. Mas, principalmente a Segunda Grande Guerra, ela trouxe para nós, como seres humanos, uma estruturação diferenciada, esse olhar diferenciado, que foi justamente o momento em que nós, a humanidade, os países que venceram a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, parou e começou a pensar. Espera, nós precisamos olhar de uma forma diferenciada, qual é os valores humanos, e muita coisa foi ressignificada. E dentro, então, dos direitos humanos, que é uma declaração de diretrizes inalienáveis, ou seja, são direitos constituídos que todos nós temos e que são nossos e que não podem ser tirados. Claro que disso nós estamos falando dos países que são signatários, ou seja, são os países que concordam com isso, né? Os países que ganharam e que acordam e fazem, então, toda essa construção, e que eu não vou entrar nessa discussão política de ONU, Organizações Unidas, tudo, né? Que envolve também, mas justamente dessa organização internacional, nós temos essa estruturação e que, na estruturação do que é o direito inalienável do homem, que é aquele direito que todo homem tem, independente do lugar que ele está, né, justamente pelas atrocidades que aconteceram na guerra, rebaixamentos de pessoas com a população surda, com os judeus, com os LGBTQI+, então todas essas comunidades que foram oprimidas, nós começamos a parar e pensar o que é o ser humano. E, como direito de todo ser humano, foi posto a liberdade de expressão, o direito à vida, o direito de ir e vir e o direito à educação. Que é o importante para nós aqui, é justamente o surgimento desse direito à educação como um direito inalienável do homem. Ou seja, o ser humano ele tem direito à educação só porque ele é ser humano. Tá? Por ele nascer ser humano, já basta ele ter esse direito à educação. E aí, então, a educação especial ela vem sendo construída principalmente nessa ideia, né? E aí também e aí vem então, e aí eu vou tratar agora de questões políticas próprias, né, do Brasil. Não vou tratar das interferências internacionais,
a única referência internacional que eu vou fazer aqui nessa discussão, né, nessa fala que eu quero fazer com vocês, é dos direitos humanos, que é esse marco importantíssimo na construção de direitos, né, na construção da ideia de direito, e eu não vou acabar conversando e trazendo aqui para a discussão as influências internacionais para, eu cito, mas não vou trabalhar detalhadamente, tá? As influências internacionais para a educação especial. Então, aqui no Brasil, como marco dessa construção, como marco principal do desenvolvimento de um primeiro start, de um primeiro desenvolver da educação especial aqui no Brasil, nós podemos colocar a nossa Constituição de 1988, tá? Na nossa Constituição, ela vai estar totalmente alinhada com os direitos humanos, tá? Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela vai estar totalmente alinhada também com os ideais europeus que foram surgindo após a Revolução Francesa e após também a ideia do bem-estar social que se instaura, né, na Europa como um todo. E aí nossa Constituição de 1988, após nós sairmos, então, de anos de ditadura, de uma ditadura muito forte, muito severa aqui no Brasil, nós temos, então, o quê? A retomada dos direitos e o reolhar para o cidadão brasileiro. Então, quem que é o cidadão brasileiro? A Constituição de 1988 vem trazer para a gente até agora, até os dias de hoje, o que é o cidadão brasileiro? Quem que é esse cidadão? E aí nós podemos dizer que, a partir, então, de 88, as pessoas com deficiências, e de uma forma geral, tá? E eu não estou falando agora só da área da surdez, mas de uma forma geral, a partir de 1988, nós temos as pessoas com deficiência, elas ganham, né, essa nomenclatura, né, elas são reconhecidas, né, eles ganham esse reconhecimento, eles são reconhecidos como cidadãos. Porque todas as pessoas, todos os brasileiros nascidos aqui no Brasil são brasileiros. Então, a população deficiente, ou os deficientes, eles ganham, então, esse reconhecimento como cidadãos. E como cidadãos plenos aqui no Brasil, então, nós temos a estruturação do quê? Do direito, novamente, à educação. Por quê? O direito à educação é um direito do cidadão. E aí, a partir do momento que, em 1988, a pessoa com deficiência ela é reconhecida como uma cidadã, então, ela passa a ter o direito pleno à educação, a ter o acesso à educação. E aqui a educação é essa que nós estamos falando. É uma educação de qualidade, né? É o que lá, no capítulo 2, no artigo 6º, vem dizer como direito social. A educação ela é posta como um direito social, um direito inalienável a todos. Obrigação, dever do Estado. Tá? Então, o Estado tem o dever de prover a todas as pessoas a educação básica. Né? Então, de uma forma geral, nós temos, então, melhorou? Continua travando? Melhorou? Melhorou o som? Sim? Tá. Então, talvez eu tenha me empolgado e esteja falando um pouquinho rápido demais, e vou tentar dar uma desacelerada. Então, no artigo 206 da Constituição, ela vem trazer esse ensino. E esse ensino é um ensino pautado
nas questões de igualdade de condições de acesso e permanência. E é muito importante isso para a constituição do intérprete, tá? Dentro da educação inclusiva. Vamos pensar que tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando com base na presença do intérprete dentro da educação inclusiva. Então, o artigo 206 da Constituição, ela vem trazendo, então, essa questão do acesso e permanência na escola. Então, não é somente dar a educação, mas também é dar o acesso e dar a permanência a todas as pessoas. Principalmente, então, para a comunidade das pessoas com deficiência, provendo o que for necessário para a equidade, né, que é um conceito novo que nós trabalhamos agora, que é a questão da equidade, e não a questão da igualdade. Não é fornecer uma igualdade, mas sim fornecer uma equidade, tá? Então, nós temos aí o desenvolvimento da LDB, né, a nossa primeira LDB em 1961, que já vem trazer, então, o quê? O atendimento dos alunos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Então, é bom a gente colocar bem a palavrinha, preferencialmente, tá? Então, preferencialmente não é necessariamente. E a palavrinha, na questão de lei, muda muito, influencia muito, né? Então, desde 1961, na primeira LDB, já vinha se trazendo. Depois, é ressalvado na Constituição o preferencialmente, o atendimento preferencialmente, e na Lei 5.692 de 71, o desenvolvimento da educação, ele faz ali uma reforma e ele dá uma ênfase para o desenvolvimento das instituições, para as instituições acolherem, tá? Acolherem os alunos com deficiência dentro dessas instituições. Então, a escolarização dos alunos com deficiência, ela passa para a instituição. Ah, Diego, qual instituição? A PAI, Pestalozzi. Então, esses alunos, eles não tinham acesso à educação dentro da escola regular e ele tinha acesso à educação nas outras escolas, nessas instituições. Ou então, o desenvolvimento do que muito nós conhecemos, aí quem é um pouquinho mais velho já conheceu também, que é as salas especiais, né, as escolas especiais, né? Então, foi esse desenvolvimento. Então, o aluno ele não tinha um acesso à rede regular de ensino, tá? E aí, então, a partir das diretrizes do Plano Nacional de Educação, e principalmente a partir de 2001, né, que é uma diretriz nacional para a educação especial, totalmente embasada na Convenção de Guatemala, que foi uma convenção muito especial para a educação especial, porque ela vem trabalhando, ela trabalha todas essas questões desde 1990, da metade do século XX, que vem sendo trabalhado a educação especial, a presença do aluno dentro de sala de aula, do ensino regular. A Convenção de Guatemala, todo o resultado dessa convenção, ela ganha força de lei aqui no Brasil. E é justamente a partir, então, dessa Convenção de Guatemala de 2001 e a partir das resoluções do Plano Nacional de Educação de 2001, embasado na resolução de Guatemala, né, na Convenção de Guatemala, é aí, então, que realmente o aluno com deficiência, ele entra dentro da sala de aula, dentro do ensino regular. E aí é proposto no Plano Nacional de Educação formação para o professor, um ensino diferenciado, a flexibilização do currículo, a adaptação curricular, e todas essas questões que um pouquinho nós conversamos semana passada com a professora Priscila, que a professora Priscila conversou um pouquinho na semana passada. Tudo isso que nós temos foi resultado da Convenção de Guatemala de 2001.
e presente na educação brasileira a partir, então, da Diretriz Nacional, do Plano Nacional de Educação de 2001. E que aí, então, realmente tem essa forçada, né, e essa entrada dos alunos dentro do ensino regular, tá? E vem sendo construído toda uma educação especial, a educação especial, o atendimento no contraturno, as políticas de AEE, né, de atendimento educacional especializado, o atendimento da sala de recurso, tá? Então, tudo isso, ele vem sendo trabalhado, né, a partir de 2001, realmente. Né? E em 2008, culmina com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Né? O que ela vem trabalhar? Né? Eu não vou assim, detalhadamente explicar a política nacional, mas de uma forma resumida, num contexto geral, o que ela vem trabalhar? O que ela vem apresentar? Ela vem apresentar para a gente, então, uma escola plural, tá? É uma escola plural, uma escola para todos, né? Vem trazer, então, que a nossa escola, ela é uma escola, ela é uma escola pautada em cima de questões, estruturas e bases em que o aluno tem que se adaptar à escola, né? Então, a escola tem um modelo de ensino, a escola tem uma forma de ensinar e o aluno tem que se adaptar a essa forma. E na educação na perspectiva inclusiva, não. Vem trazer que cada criança ela é diferente, tá? Então, ela é plural. As crianças são plurais, elas são diferentes entre si. Então, o nosso ensino ele tem que ser plural. Então, a perspectiva inclusiva, ela vai olhar para a criança com deficiência e não vai focar especificamente na deficiência. Ela vai dizer que a deficiência dessa criança é parte da pluralidade dela. Então, é o jeito da criança. Então, não foca na deficiência. Nosso aluno ele é surdo. Então, a gente não foca na surdez do aluno. Nós vamos focar que, para fornecer a permanência e o acesso, tem algumas questões que a surdez vai gerar. Então, como a presença do intérprete dentro de sala de aula, para dar, então, o que nós vamos chamar de acessibilidade, né? Esse conceito de acessibilidade, né? Então, uma escola flexível, né? Uma escola flexível. A educação, a política nacional da educação especial na perspectiva inclusiva, ela vem trazer um modelo de escola flexível, né? E que vem realmente não pregar essa questão da igualdade, e sim da equidade. Né? E aí, qual é a diferença da igualdade para a equidade? Na igualdade, nós vamos dar igual para todo mundo. Na equidade, nós vamos fornecer o que é necessário para cada, para que todos tenham igual, para que todos possam ter o acesso, para que todos possam ter a permanência. Então, para o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, eu vou dar o quê? Um reforço? Qual que é a dificuldade de aprendizagem dele? Então, é uma síndrome? É uma deficiência? Eu necessito de um reforço? Eu necessito de um atendimento no AEE? E aí, então, vem as políticas de complementação do que é necessário, o necessário para cada. Então, é você olhar para o aluno, entender a sua dificuldade e entender a sua necessidade. E aí, então,
entender essa necessidade, entender essa dificuldade do aluno surdo, né, com um aluno com, né, surdez, o aluno surdo, é o quê? Dentro da perspectiva da inclusão, é justamente o fornecimento do intérprete. Porque se nós formos olhar para a questão do nosso aluno com deficiência, e claro que nós temos alunos com deficiências e com síndromes associadas, né? E aí, então, só um intérprete é necessário para esse aluno? Não, obviamente que não. Né? Então, lembra-se, é dar o necessário para cada um conforme a sua necessidade. Então, é um intérprete que esse aluno precisa. Então, o aluno é surdo, ele necessita de um intérprete. Então, vamos fornecer um intérprete. Por quê? Para o aluno surdo, a barreira dentro da escola ela é linguística. E o intérprete é que vai fazer essa ponte, vai fazer essa mediação linguística para o aluno surdo dentro de sala de aula. É como se o intérprete ele fosse, naquele momento, um mediador. Não é nem como se fosse, ele é um mediador entre o professor e o aluno. E por isso a necessidade da formação do intérprete que está atuando dentro de sala de aula. Tá? Então, e o porquê dessa luta, dessa necessidade dessa formação? Muito bem posta na lei de 2000, de 2018, né, que vem trazer a formação do intérprete, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vem trazer a formação necessária para o intérprete de língua de sinais. E muito bem posto a necessidade desse intérprete ter uma pedagogia para trabalhar em sala de aula. Né? Eu sei que muitas pessoas nos assistem, não são do estado de São Paulo, são de outros estados, né, do nosso Brasil, mas aqui no estado de São Paulo, para o intérprete entrar em sala de aula, o intérprete tem a necessidade de ser um professor. E qual é o ganho disso para o nosso aluno? O ganho é que o intérprete ele tem um entendimento de didática. Ele possui uma didática. Porque o intérprete, né, por mais que ele não é só o mediador, né, ele faz esse papel de mediador, mas a educação do surdo está passando pela mão dele. Então, ele necessita de didática também para passar o conhecimento para o nosso aluno. Então, o papel do professor mediador, né, que nós colocamos aqui no estado de São Paulo como professor interlocutor, né, e outras denominações que o intérprete educacional ele recebe, ele é muito importante justamente por causa disso. Ele ele tem que ter a didática para a transposição do ensino, né? O ensino do surdo passa pelo intérprete. Então, ele necessita ter essa didática e o entendimento do seu papel, que não é um papel de professor. O intérprete dentro de sala de aula, ele não é professor. Né? Por mais que ele necessite de uma didática, que ele tenha que ter a didática, porque ele está trabalhando com a questão do ensino e a aprendizagem, mas ele não é o professor. Tá? O professor é o professor titular, é o professor regente da sala, né? É o professor que está ali. O aluno surdo não é aluno do intérprete. O aluno surdo, ele é aluno do professor. O intérprete ele está ali para mediação da relação linguística. Tá? E aí que é o ponto-chave para a presença desse intérprete e para a questão da educação na perspectiva inclusiva. O intérprete, ele é um mediador linguístico, tá? E a presença dele é para facilitar a mediação e para que o aluno tenha acesso, né? O acesso linguístico, né? Então, ele é um facilitador e também um mediador do ensino e da aprendizagem.
Dentro da educação na perspectiva inclusiva, nós temos uma escola em que é uma escola diferenciada, é uma perspectiva diferenciada de sociedade, né? É uma sociedade que se torna uma sociedade acolhedora. Então, o aluno com deficiência não estar nas instituições e estar presente dentro da sala de aula é mais gratificante para a sociedade, porque a sociedade tem que ter contato com o nosso aluno, a sociedade tem que ter contato com o diferente. Nós teremos uma sociedade inclusiva realmente quando, porque nós temos o quê? A escola é o reflexo da sociedade e a sociedade é o reflexo da nossa escola. Então, a partir do momento que eu proponho, que eu faço a sociedade de ter contato com o diferente, eu estou educando a sociedade. Então, a educação na perspectiva inclusiva, ela não é benéfica somente para o aluno que tem o acesso de forma igualitária à educação, mas sim para toda a sociedade. Eu estou educando toda uma sociedade para o desenvolvimento que essa sociedade tenha um desenvolvimento de uma forma inclusiva, uma forma diferenciada, uma forma que aceite o diferente, né? Então, e o intérprete, ele é imprescindível para o desenvolvimento disso, porque dentro da escola, as relações que os alunos surdos vão tendo com os alunos, com o professor, com a sociedade, com a escola como um todo, é uma oportunidade da sociedade conhecer esse aluno surdo. E eu já desenvolvi o papel de professor interlocutor no Estado há anos, e nas escolas em que eu passava, eu sempre fornecia para os alunos da escola, de uma forma voluntária, cursos de Libras, básico, para justamente o quê? Munir a escola e munir os alunos ali dentro da sala de aula com uma forma em que eles podiam ter uma relação, eles mesmos, diretamente com os alunos. Muitos professores se interessaram em aprender língua de sinais, para poder ter uma relação direta com o aluno. Então, essa relação direta, pedagógica, ela acontece dentro da perspectiva inclusiva. E toda a ideia da perspectiva inclusiva, da construção dessa educação, também vem acontecendo e passa pela mão do intérprete. Porque, de primeiro momento, gente, é um susto para a escola. Para a realidade da escola, é um desafio você receber um aluno surdo dentro da escola. Depois do primeiro momento do susto e do espanto, toda a comunidade ela começa a ser convidada a olhar de uma forma diferenciada, para a inclusão, e ela se torna uma escola inclusiva. A escola abraça o aluno. Então, os alunos da sala de aula, eles começam a aprender Libras para poder conversar e ter essa relação. Por quê? Não é todo momento que o intérprete vai ficar fazendo ali a relação aluno-aluno. No começo, sim, mas aí os alunos começam a aprender a Libras, começam a aprender os sinais, fazem combinados de sinais com os alunos surdos, e aí então o intérprete ele começa a se distanciar cada vez mais do aluno surdo para dar autonomia para esse aluno. Então, e isso é necessário. O intérprete tem que entender essa sua necessidade de dar o seu distanciamento. No primeiro momento, você fornece a condição linguística, e aí a escola ela vai se organizando para atender esse aluno. E aí você vai dando esse distanciamento. E você começa a perceber que toda a dinâmica da escola começa a ser afetada pela presença desse aluno surdo. E todos começam, a primeiro momento, querem conversar com o aluno, chamam o intérprete. Mas depois, esse contato com o aluno surdo ele vai sendo independente do intérprete.
né? Vai sendo mais independente, mais livre. E isso que é a escola na perspectiva inclusiva. É uma sociedade reconhecendo o diferente. É uma sociedade reconhecendo a presença desse intérprete ali como mediador linguístico, mas como uma ponte, né? E não uma ponte permanente, mas é uma ponte transitória, né? E a presença do aluno na escola, no ensino regular, ele faz com que toda a dinâmica da escola seja modificada. E de uma forma, de uma certa determinada forma, nós temos uma modificação social. Porque os alunos que estão dentro daquela sala de aula, eles são tocados pelo diferente. Eles são modificados, eles são motivados a aprender língua de sinais. Eles reconhecem o diferente. A escola, ela tem um olhar diferenciado. Então, nos eventos que nós temos na escola, com a escola como um todo, e aí a presença do surdo, a presença do intérprete, vai sendo então tudo reconhecido, vai sendo tudo transformado. Então, essa educação especial na perspectiva inclusiva, ela vem trazer esse olhar diferenciado. E o papel do intérprete na construção dessa inclusão do aluno surdo não é importante somente para o aluno, ela é importante para a sociedade como um todo. Então, o intérprete, ele desenvolve toda a educação, ele desenvolve todo o ensino, ele desenvolve toda a sociedade para um olhar diferenciado. Então, essa é a importância do intérprete na construção de uma educação na perspectiva inclusiva. Então, espero ter explanado. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês façam aí a dúvida no Facebook, que vocês possam colocar aí as dúvidas. E, professora Edna, seria um pouquinho isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Parabéns, professor Diego. Tema muito relevante. Professora, a senhora está sem áudio. Aqui está ok. Estão me escutando? Meu áudio está aberto. Raul? Pronto, não. Eu que estava sem áudio, professora, desculpa. Professor Diego, parabéns. É um tema extremamente relevante para que o intérprete saiba, ele tem que saber desse papel, e como você falou, é uma informação, é uma colocação não é só importante para o intérprete, mas para toda a sociedade, para a inclusão do surdo. Agora, eu vou convidar a professora Andréa Rosa para trazer aí as perguntas das pessoas, do nosso público, né? Professora Andréa Rosa, boa noite. Boa noite, professora Edna. Boa noite, professor Diego. Parabéns pela explanação. Boa noite, professora Priscila. Obrigada pela interpretação, que foi fantástica. Eu agradeço. Aqui, na verdade, professor Diego, não tem tantas questões. O que nós temos, na verdade, são muitos elogios, são muitas pontuações que as pessoas elogiam, agradecem o conhecimento que o professor fez durante a live e como acrescentou. Então, mas eu gostaria de fazer uma colocação. Você fala muito dessas relações entre professor e intérprete, você fala muito sobre isso. Das relações da escola, né? Que a escola tem muitas essas relações. E como que ficaria essa questão em relação intérprete e professor?
visto que muitos intérpretes, que muitos professores jogam essa função para o intérprete, jogam essa função de cuidado da responsabilidade mesmo para o intérprete. Então, como que o intérprete poderia melhorar essa relação com o professor e com as próprias salas de aula em si? E quando também, às vezes, o intérprete sente uma rejeição do professor e, às vezes, de alunos. Como que ele poderia trabalhar isso? Da responsabilidade mesmo para o intérprete. Então, como que o intérprete poderia melhorar essa relação com o professor e com as próprias salas de aula em si? E quando também, às vezes, o intérprete sente uma rejeição do professor e, às vezes, de alunos. Ele está dando como que ele retorno para poderia trabalhar isso? Da responsabilidade. E quando também às vezes tem uma Peraí, eu acho que houve uma bagunça do som. Não, eu tô aqui. O que aconteceu? Obrigado, professora. Bem, vamos lá. A questão do intérprete dentro de sala de aula, a primeira coisa, a relação entre o professor interlocutor, o intérprete educacional, e o professor, né, o professor titular da sala. São dois profissionais e eles têm que exercer uma parceria, tá? Eles têm que ser os parceiros, os maiores parceiros para que possa acontecer a educação do aluno surdo, tá? Parceria no que sentido? Todos, né? O intérprete, ele é o especialista na questão da língua, né? Então, quem vai saber das questões de tradução é o intérprete. O professor, ele é o docente, ele é o especialista na temática. Então, os dois têm que ter aquele momento de sentar, conversar e alinhar as suas estratégias. Então, por exemplo, o professor ele vai trabalhar geografia, ele vai trabalhar com terra, vai falar dos tipos de rocha. O intérprete, então, e geralmente aqui no estado de São Paulo, nós temos o que chamam de ATPC, né, que é o hora de trabalho coletivo. Então, o intérprete, se ele puder sentar com o professor e trocar ideia de estratégia, de como pode ser passado isso para o surdo. Professor, se a gente colocar uma imagem, uma foto, para mostrar o que é a diferença de uma rocha, de uma pedra, uma ilustração, atividades. O intérprete ele está muito próximo do aluno. Então, o intérprete ele vai saber detalhes que podem ajudar o professor na construção, por exemplo, de uma atividade avaliativa mais focada no aluno, né? De uma forma mais diferenciada, dentro das competências, das habilidades, dentro do que esse aluno ele possa trazer e de resposta. Então, fazer uma parceria para que o aluno possa, por exemplo, fazer uma apresentação em Libras, e o intérprete dar a voz para esse aluno surdo. Então, a relação intérprete-professor tem que ser uma relação de parceria absoluta, justamente visando uma boa educação do aluno surdo. Então, todo esse desenvolvimento. Então, a metodologia do professor
ela pode ser alinhada à metodologia do intérprete. E quanto mais esses dois trabalharem alinhado, melhor é. E aí, então, o intérprete, o professor que tem aí uma certa problemática com o intérprete. Nós temos que, principalmente nós, intérpretes, nós temos que lembrar que nós estamos, entre aspas, invadindo o espaço do docente, tá? É um outro profissional, é uma questão de relação até uma relação de disputa de poder. Por quê? Dentro da sala de aula, né, principalmente na questão convencional, nós temos o professor como o mestre, como o detentor do saber, a pessoa que sabe, que vai passar o conhecimento para os alunos. Entra um outro profissional que também sabe. Né? E aí, dependendo da postura do intérprete, pode acabar gerando um certo desconforto. Mas, para que o intérprete ele possa ter um trabalho fundamental e de qualidade, o estabelecimento de relação de parceria. Então, o intérprete, e isso é uma dica que eu posso dar para os intérpretes, é o quê? Você quebrar o gelo, você quebrar a barreira, você chegar e se apresentar para o professor da sala. Ah, mas o professor sabe que eu sou intérprete. Sabe, mas vai bater um papo. E não chegar a falar assim, olha, professor, a gente podia fazer isso. Em primeiro momento, não dar dicas. Né? Primeiro momento, bate um papo. Oi, professor, tudo bom? Como que você está? Bom dia. E depois você vai introduzindo devagarzinho as questões pedagógicas. Por quê? Você chegar dando dica diretamente para o professor pode dizer, mas você acha que eu não sei? Ah, professor, olha, eu vi que o senhor está trabalhando essa temática, o senhor está trabalhando, matemática. O que o senhor acha da gente poder, então, os conceitos de adição, nós trabalharmos a partir do uso do material dourado? E aí traz o material dourado para a sala inteira, para trabalhar a fração, e aí, então, pode ser mais visual para o surdo. Então, você ajudar o professor na sala de aula, dando respostas, não somente apresentando problemáticas, mas também trazendo soluções para o professor. Então, esse estabelecimento de parceria. E claro que não é você fazer o trabalho de um planejamento de uma aula para o professor, mas sim você alinhar metodologias que possam ser usuais, tanto para o surdo, quanto para a sala, e que possam contribuir para o trabalho do professor. É você se colocar à disposição e mostrar para o professor que você está ali para ajudar. E que muitos professores ficam desconfiados com os intérpretes, é aquela coisa, tá me fiscalizando, ele vai julgar a minha aula, vai ver se minha aula, ele vai falar mal da minha aula ou não. E uma coisa que eu falo para nós intérpretes, né, que é a questão de ética, né, que aí depois vai ser trabalhado um pouquinho semana que vem com a professora Andréa Rosa, na live da professora Andréa Rosa, as questões de ética. Nós, como intérpretes, nós temos que entender que nós estamos dentro de sala de aula e que o que acontece em sala de aula morre em sala de aula, fica dentro de sala de aula. É o trabalho de outro professor, de outro profissional, é um trabalho de um professor. Então, nós não estamos ali para criticar a aula. Ah, Diego, mas tem professor que não tem metodologia, tem professor que a aula é difícil. Eu entendo. Mas nós, como profissionais, intérpretes, nós temos que ter o quê? O sigilo. Nós temos que ter a descrição. E nós podemos o quê? Estabelecer uma parceria com esse professor que tem uma dificuldade e fornecer para ele dicas, né? Como ele pode melhorar o seu desenvolvimento metodológico, melhorar o desenvolvimento da sua aula. E claro que não é chegar lá e querer ensinar o professor a dar aula, mas é você dar uma dica, professor, e se a gente trabalhar assim? Professor, se a gente puder trazer um material dourado, que eu acho que o surdo vai entender melhor.
E, professor, se a gente trouxer uma imagem? Professor, e se o senhor colocar um videozinho do YouTube que tenha essa explicação em desenho, né, que vai construindo os desenhozinhos? Então, são dicas que você pode trazer para o professor que vai acrescentar para a aula dele como um todo e também para o seu aluno surdo. Então, esse estabelecimento, a relação entre os dois profissionais é uma relação de parceria. Não sei se eu consegui responder aí a pergunta da professora Andréa Rosa. Tem algum outro questionamento que a professora gostaria de fazer? Sim, Diego, muito obrigada. Eu vou colocar, porque deu um probleminha técnico no início. Então, qual foi a minha questão? Era qual devia ser essa relação entre aluno, intérprete e professor. Então, é essa questão que o professor Diego estava respondendo. Eu agradeço a resposta, foi muito boa, muito pertinente. Assim, tem muitas questões que as pessoas depois foram colocando, principalmente sobre quando a diretoria de ensino não tem essa visão do intérprete, não tem essa visão de qual é o trabalho de intérprete, como resolver isso. Mas eu acredito que essa discussão, devido ao nosso horário, a gente vai conseguir discuti-la melhor no congresso e no minicurso do professor Diego. Né? Então, fica aqui o convite para as pessoas se inscreverem no nosso congresso de formação, que aí vocês também vão ter mais voz para estar colocando essas questões no congresso, de estar colocando o que vocês, todas essas dificuldades, tá? Mas é que centrou mesmo a maioria das colocações aqui, foram no sentido de como fazer com que o outro perceba essa nossa função, né? Essa nossa função. Como fazer com que o outro perceba o que é esse limite entre ser professor e ser intérprete, que eu acredito, foi uma das grandes colocações aqui nos nossos comentários. O professor Diego, devolvo a palavra para o professor Diego finalizar, e agradeço a todos pela participação, e agradeço ao professor Diego, que nos deu nos abrilhantou nesse momento com essa noite, com essa live muito boa. Muito obrigada, professor Diego. Agora a palavra é sua. Imagina, professora Andréia, obrigado. E aí, o que eu posso acrescentar na direção dessas perguntas aí que você falou é o seguinte, gente, nós não podemos acreditar que uma andorinha só não faz verão, tá? Nós podemos sim transformar a escola onde nós estamos. E aí, a minha diretoria de ensino não tem essa visão dessa transformação, dessa educação na perspectiva inclusiva. Mas eu posso apresentar essa visão para a diretoria, tá? Como eu falei, no meu desenvolvimento como professor interlocutor aqui no estado, na escola, eu me propus a dar aula de Libras na escola, tá? E não é uma obrigação, não é uma questão que a diretoria de ensino pede. Não. Não é uma questão que a diretoria de ensino pede. Foi um empenho meu, tá? Eu fiz o projeto, eu apresentei o projeto para a diretora da escola, para que a diretora da escola pudesse, então, apreciar, e aí eu fiz um projeto individual, né, para uma construção de um ambiente linguístico diferenciado para o aluno surdo que estava ali. Então, não é um projeto da diretoria, não é um projeto da Secretaria de Educação, é um projeto meu, particular. Então, todas as escolas que eu atuo como professor interlocutor, o que eu faço? Eu sempre forneço um curso de Libras. E abro não somente para os alunos da sala do aluno surdo, eu abro para a escola inteira. Então, chegou a vez de eu ter 3, 4, 5 turmas de alunos.
né? Eu já dei curso de Libras dentro do programa Escola da Família para os alunos. Então, é você como intérprete, você como profissional, você estabelecer esse ambiente, tá? Diego, mas aí é além. Isso eu sei, é ir além da nossa função de intérprete. Mas é nós apresentarmos uma forma diferenciada, é nós entendermos essa educação na perspectiva inclusiva de uma forma diferente e fazer o ambiente, nós apresentarmos, nós, então, fazer acontecer esse ambiente diferenciado e fazer essa transformação social. Claro que não é uma obrigação, tá? Mas é uma dica. Então, o lugar que não tem essa visão, né, a diretoria de ensino que não tem essa visão, apresente você, né? Seja você o motivador. E, gente, né, nós temos, então, muitas... Por exemplo, eu, como professor no estado de São Paulo, nós temos o ATPC. Mas você fazia o trabalho de graça? Eu conversava com a minha diretora e negociava, por exemplo, a TPC, né? Então, quando tinha lá as questões de formações específicas para os professores, que muitas vezes nós, intérpretes, nós ficamos ali assim, no ATPC sem função, assim, meio perdido ali nesse ATPC. Então, pegar esses momentos que nós temos perdidos e transformar, fazer um curso de Libras nesse momento, e aí você está trabalhando, você está dando no seu horário de ATPC, você está dando formação para a escola, você está dando formação para os professores. Então, combinar com com os coordenadores, nos momentos de ATPC, você dá aula de Libras para os professores em ATPC. Então, você poder ensinar alguns sinais, você ensinar algumas questões. Então, isso é você fazer um ambiente transformador, é você fazer um ambiente acolhedor, é você fazer uma transformação social, mas é partindo de você, né? Não com assim, uma questão de obrigatoriedade, mas é partindo você como motor. E assim, esse meu projeto foi muito bem quisto, de alguns intérpretes, meus amigos. Hoje eu não atuo mais como professor interlocutor no Estado, mas tem alguns intérpretes que estão em sala de aula e que eles levam isso na escola que eles estão atuando, eles dão aí o curso de Libras e transformam o ambiente e transformam a sociedade. Então, o que eu posso deixar de dica é isso. Se o ambiente, se os seus superiores não têm essa visão, seja o motor da mudança e faça esse ambiente linguístico melhor, faça uma escola melhor, faça uma sociedade melhor, faça realmente uma educação na perspectiva inclusiva acontecer. Tá bom? Seria isso. E muito assim, bom, professor Diego. Encerro a minha fala. Professor Diego, de uma maneira muito competente, tratou de um tema que não se esgota por aqui. É um tema que é extenso, mas que vai ser tratado, como a professora Andréa falou, vai ser tratado no Congresso. Então, eu conto com vocês no Congresso para ouvir mais o professor Diego, explorar mais o professor Diego nessa área que ele é especializado e tem muito que passar para vocês. Professora Andréa, agradeço a professora Andréa, a intérprete Priscila, parabéns, professor Diego, agradeço todos vocês que nos acompanharam nessa live e avisando que na próxima segunda teremos a terceira live. Tá? Um grande abraço a todos e continue nos acompanhando. Parabéns, professora. Muito obrigado. Um abraço a todos que estão junto com a gente.